Olá, graça e paz. Quero meditar com você num texto que está na Cartas aos Gálatas, capítulo 3, verso 26 em diante. Nós tivemos dia 20, foi ontem, o dia da consciência negra no Brasil, e eu quero meditar um pouquinho sobre isso com você. O que o Evangelho fala? Preconceito é pecado? Não é pecado? Acredito que você já tenha essa resposta, mas olha que texto que Gálatas fala aqui para nós. Versículo 26. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Deste modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo. Essa carta foi escrita aos Gálatas, por Paulo, apóstolo Paulo. Ele deixa muito claro essa questão da diferença racial, que não existe para Deus nenhum tipo de diferença, cor de pele, a sua língua, de onde você veio, enfim, não existe diferença para Deus nenhuma. Todos nós somos uma só pessoa em Cristo Jesus. Eu acho que ainda nós precisamos, no nosso país, fazer essa conversa, porque eu fico muito triste quando cristãos praticam um preconceito, porque Jesus ele quebrou esses preconceitos. Quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana, ele quebra uma barreira muito grande. Os judeus detestavam os samaritanos, eram como se fosse uma raça inferior, e como os negros são tratados muitas vezes. E Jesus não apenas conversa com a mulher, que já é outra barreira que ele quebrou, de conversar com a mulher, um homem conversar com a mulher naquela época, e uma mulher samaritana. Então ele quebra essas barreiras para mostrar para a gente que todos nós, seres humanos, todos nós vamos prestar conta diante de Deus, todos nós temos um só Deus e um só Senhor. Então é fundamental a gente pensar isso e pensarmos no nosso dia a dia. Às vezes a gente acaba trazendo algumas coisas da nossa cultura, da nossa família, enfim, que são um preconceito contra a cor de pele de uma pessoa. Isso é muito ruim, isso é péssimo, isso é um pecado. Mais que ruim, mais que péssimo, isso é um pecado, porque Deus não olha a cor da nossa pele, Ele olha o nosso coração. Assim como Davi, Saul era o rei naquela época, e Davi foi ungido pelo profeta Natan, e naquela época ele olhou para a aparência de Davi e disse: não, você não tem um porte de rei, você não parece como rei. E Deus fala com ele: olha, eu olho o coração, eu não estou olhando o tamanho de Davi, não estou olhando a aparência de Davi, estou olhando o coração de Davi. É assim que Deus olha para mim, para você, olha o nosso coração. Então eu acho que quando nós temos ainda a necessidade de ter um feriado para refletir sobre a consciência negra, sobre o preconceito contra os negros, é uma coisa muito triste. 2025 você ter que ter um feriado ainda para as pessoas refletirem sobre isso. Mas que Deus nos ajude, que nós possamos, como cristãos, independente da sua cor de pele, que nós possamos amar as pessoas, assim como Jesus nos ensinou a amar. E aí sim, entendemos que todos nós estaremos na presença de Jesus um dia, dizendo: Ele é o nosso Senhor. Amém? Mas que nós possamos estar demonstrando isso no nosso dia a dia, que as pessoas estão ao nosso redor, que o amor de Deus, Ele não tem barreiras, pelo contrário, Ele quebra as barreiras para alcançar todas as pessoas. E esse amor de Jesus em nós é que nos faz diferentes. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e que você possa, em nome de Jesus, estar exalando o bom perfume de Cristo na sua vida. Amém? Deus abençoe. Quero orar com você. Obrigado, Deus, por essa breve meditação, mas que nos mostre, ó Deus, o teu amor, que nos mostre, Deus, a tua graça, que nos mostre que nós somos todos iguais. Todos nós precisamos da tua misericórdia, todos nós precisamos confessar a Jesus como o Senhor da nossa vida. Todos nós estaremos um dia na tua presença, Senhor, dizendo: Tu és o nosso Senhor, não outro Deus além de ti. Obrigado, Senhor Jesus, por essa reflexão. Obrigado, Deus, pela nossa vida, e nos ensine a tratarmos as pessoas com esse amor que Jesus nos ensinou. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Siga o vídeo, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Deus te abençoe, graça e paz.